Pessoal, obrigada pela presença. Se vocês puderem compartilhar, eu vou falar hoje sobre a prevenção da doença renal crônica. Então, assim, todo mundo que tem pressão alta, que tem diabetes, ou pessoas que têm essas questões na família, pessoas que têm o peso acima do peso esperado também, é interessante escutar, né? Porque o peso também tem uma influência importante no desenvolvimento da doença renal crônica. E oi, Taô. Eu vou esperar só mais uns minutinhos para o pessoal entrando. Vocês podem perguntar também, se tiverem alguma questão, tá? Me dá uns minutinhos. Opa, foi errado. Bom, então vamos começar. Então, como eu falei anteriormente, hoje é o dia mundial do rim. Então, no mundo todo, são feitas ações para ensinar as pessoas como prevenir essa doença, né? E daí eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre como que a gente pode prevenir o aparecimento da doença renal por meio da alimentação, tá? Então, especialmente quem tem pressão alta, quem tem diabetes, é importante escutar esse vídeo. Pessoas que não têm essas doenças, mas que têm na família alguma história de pressão alta, de diabetes, cálculo renal, também é muito importante que escute, tá? Vocês podem ir perguntando, e aí eu vou respondendo as dúvidas que vocês tiverem, tá? Primeira coisa, então, que é importante a gente saber é que o rim trabalha com líquidos, né? É o sangue que passa ali. Então, precisa ter líquido, porque senão o funcionamento do rim fica prejudicado. Então, esse negócio de não tomar água suficiente, esse negócio de não prestar atenção na quantidade de líquido que a gente toma, né? Quando a gente fala água, a gente está falando de líquidos, né? Claro que isso pode ser chá, pode ser suco, refrigerante também é líquido, mas óbvio que não é recomendado. Mas, enfim, é preciso que a gente tenha uma quantidade de líquido adequada, né, nas 24 horas. Então, por exemplo, o dia que está mais quente, mais seco, tem que prestar atenção de beber mais água, que às vezes a gente está na correria e não se dá conta que está com sede, né? Aliás, a gente confunde muito sede com fome, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de beber líquido, né? A melhor forma de a gente saber
se está bebendo líquido suficiente, é observando a cor da urina. Então, assim, a urina tem que ser clarinha, né? Se você urinou e a urina está escura, você precisa tomar líquido, né? Então, urinou, viu que está escura, já vai tomar líquido. E fica ligado sempre nessa questão da cor da urina, né? É o melhor jeito que a gente tem de saber se está tomando suficiente ou não, né? Porque existe uma recomendação, né? É de 30 a 35 ml por quilo de peso. Porém, essa recomendação ela muda dependendo da umidade relativa do ar, dependendo da temperatura, da atividade da pessoa, né? Depende de vários fatores. Não tem como a gente calcular isso o tempo inteiro. Então, é importante que a gente observe a cor da urina, né? E fique ligado. Tá calor, opa, hoje eu tenho que tomar mais líquido. Então, o líquido é uma coisa muito importante. Dieta hiperproteica, vou falar, Laís. A Laís está perguntando sobre dieta hiperproteica, né, no caso da doença renal. Bom, se a gente pensar, né, que existe uma recomendação de injeção de proteína e de todos os nutrientes, a gente já pode concluir que se a gente ingerir menos do que aquilo e mais do que aquilo, alguma coisa vai acontecer, né? É claro que pequenas variações o corpo é capaz de administrar, né? Márcia, desculpa, coloca de novo, é que eu não tô conseguindo, tem muita gente, eu não tô conseguindo administrar. Coloca de novo que eu respondo. Então, assim, ingestões proteicas muito acima do recomendado, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente sabe, por exemplo, né, que quando a gente diminui a quantidade de proteína ingerida, o que acontece lá no rim? Diminui a pressão lá de dentro, né? Evita que aconteça uma hiperfiltração, evita que se perca proteína. Em consequência de tudo isso, também se evita a progressão da doença renal no caso dela instalada. Tá? Mas no caso de pessoas que não têm doença renal instalada, não se tem estudos conclusivos sobre o que aconteceria com a sobrecarga proteica, né? Mas o que a gente sabe é que existe uma alteração na hemodinâmica renal, né? Aumenta a hiperfiltração, a hipertensão dentro do rim. Se isso acontecer constantemente, em quantidade grande, é fácil a gente entender que uma hora vai acontecer algum problema, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, o corpo, ele tem necessidades, né, de nutrientes. A gente precisa ingerir aquela necessidade, né? Se ingerir menos, vai faltar. Se ingerir mais, vai faltar também, né? Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão da proteína. E eu até quero lembrar que a gente não precisa de tanta proteína quanto a gente come. A gente facilmente come o dobro da necessidade, sem nenhum esforço, né? Aí, se a gente se esforçar, ou seja, começar a tomar um monte de suplemento, aí estoura mesmo, né? Tem uma hora que vai cansar, o rim vai cansar. Então, e outra coisa, ingerir proteína sem carboidrato, o que vai acontecer? Vai ter uma hora que a proteína vai se transformar em carboidrato, em energia, né? Então, os nutrientes, eles precisam estar equilibrados, né? Na verdade, os nutrientes, eles são uma grande equipe, né? É uma equipe de trabalho, é a nossa equipe de trabalho. Então, se faltar um ou faltar dois, o trabalho é prejudicado, né? Então, é importante que a gente tenha essas substâncias nas quantidades adequadas, nem menos e nem mais, tá? Tinha uma outra pergunta, deixa eu ver quem que... A Márcia.
Márcia, eu não estou vendo a tua pergunta. Ah, o tema da live é prevenção da doença renal crônica. Deixa eu ver se eu consigo editar. Viu, Márcia? O tema é prevenção da doença renal, porque hoje é o dia mundial do rim, né? Então a gente está fazendo ações de prevenção, né? A gente está explicando para as pessoas como que a gente pode fazer para evitar de ter essa doença, né? Então, eu falei no começo, eu vou repetir agora, porque tem várias pessoas entrando, e daí algumas pessoas não vão saber, mas se a pessoa tem histórico familiar de hipertensão, de diabetes, ou se ela mesma tem essas doenças, precisa muito, muito cuidar, tá? Para que não evolua para doença renal. Então, existe forma de prevenir, né? Esse é o objetivo do Dia Mundial do Rim, é a gente ensinar para as pessoas como que previne, né? Então, eu falei da água já, do líquido, né? É preciso que a gente beba líquido, porque o rim ele precisa de líquido para funcionar. Eu vou falar agora das duas doenças que mais causam doença renal crônica, que é o diabetes e a hipertensão. Tá? 65% das pessoas que fazem diálise no Brasil, a causa da doença renal ou é diabetes, ou é hipertensão, ou as duas juntas. Tá? Mais da metade, 65%. Então, é preciso que a gente preste atenção no controle dessas doenças, né? Primeiro, evitar que elas apareçam. Se apareceu, vamos controlar para que elas não evoluam, tá? Então, como que a gente evita que a hipertensão apareça ou o diabetes apareça, né? Claro, estamos falando aqui do diabetes tipo 2, que não é aquele diabetes insulino dependente que acontece na maioria dos casos na infância, né? Porque esse tem outras causas. A gente está falando do maior número de pessoas que tem diabetes, que é o diabetes tipo 2, né? Que aparece mais tarde na vida e que as pessoas que têm o peso acima do peso ideal, digamos assim, elas começam a aumentar a chance de desenvolver essas doenças, tanto hipertensão quanto diabetes, tá? Então, assim, nós éramos, até uns 15 anos atrás, o Brasil era um país de desnutridos, né? A gente fazia muitas campanhas, muitas ações para nutrir as pessoas, né? O que aconteceu? Acontece que hoje, metade da população brasileira tem algum grau de sobrepeso, né? É muita gente. Com o desenvolvimento da obesidade, também cresceu o desenvolvimento da hipertensão e do diabetes, né? Porque são doenças que podem ser causadas pela obesidade, né? Hoje, então, a gente tem muitas pessoas com a pressão alta, muitas pessoas com a glicemia alterada, que não tem nem história familiar para isso, mas que tem o peso acima do peso desejável. A gente tem que pensar o seguinte: o nosso corpo ele foi construído para suportar uma certa quantidade de peso, né? Se ultrapassar essa quantidade, o corpo não é só a estrutura óssea, é todo o metabolismo, né? Você vai precisar de funções e reações adicionais para dar conta de um peso que está em excesso, né? Isso tudo faz com que o nosso metabolismo fique alterado, né? Aí, o que acontece? Glicemia começa a aumentar, né? A glicose no sangue, o açúcar do sangue começa a aumentar, a pressão começa a aumentar, né? Porque o corpo precisa fazer um esforço muito maior para fazer esse corpo funcionar com esse peso, né? Então, assim, vamos pensar. Como que a gente pode, primeira coisa, né? Tentar manter o peso mais perto do ideal possível.
tá? Quando a gente fala de manter o peso perto do ideal, a gente não está pensando em estética, né? Estética está em último lugar. A gente está pensando justamente porque um peso acima do ideal, ele faz com que todo o nosso corpo tenha um sofrimento, né? Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso. Como que a gente consegue um peso mais perto do ideal possível, né? Isso não é novidade para ninguém, não vou falar aqui nenhuma descoberta, né? Porque são duas coisas que a gente faz, é cuidar da alimentação e exercício. Simples assim, né? Claro, não estamos falando aqui de obesidade patológica, né? Estamos falando da regra, não da exceção. Então, assim, cuidar da alimentação é primordial, assim como fazer exercício é primordial, né? Então, exercício, gente, não é só ir para academia. Exercício é qualquer coisa que a gente faça longe da cadeira e da cama, né? Então, assim, parar no ônibus um ponto antes, um ponto depois, preferir escadas ao invés de elevador, fazer caminhadas, né? Você vai no parque, faz uma caminhada, enfim, precisa sair do sedentarismo. É claro que quem tiver condições de ir para uma academia, de ter um treinador, é excelente, é o ideal, né? Mas as pessoas que não têm isso não podem achar que não tem solução. Tem solução, né? Por exemplo, serviço doméstico. Serviço doméstico, gente, é um exercício excelente. Então, assim, agora eu vou começar a lavar roupa na mão, eu vou lavar louça, eu vou começar a limpar minha casa, porque é o único jeito que eu tenho de fazer exercício. Pois faça isso, tá? Ou seja, veja uma forma de incluir o exercício na sua vida que caiba no seu horário, tá? Não inventa desculpa para você mesmo. Eu não tenho tempo. Isso. Aquilo. Porque você que está sendo prejudicado, né? Então, você chegou em casa, vai fazer coisa de casa, né? Poxa, hoje eu vou lavar algumas roupas na mão, não vou lavar todas na máquina. Hoje eu vou passar aqui, eu vou varrer, vou passar um pano na casa. Sabe, coisas que a gente tem que fazer, né? E que a gente pode fazer, tem coisas que a gente não precisa delegar, tá? Final de semana, vai no parque, vai pra rua, vai, né? Fica menos tempo sentado, fica menos tempo na televisão. Aliás, não fique na televisão, né? Porque tudo isso é um jeito de se movimentar. Tudo isso é um jeito, né? Então, assim, hoje tem aplicativos, por exemplo, na internet, que ensinam como se faz atividade física de uma forma segura, né? Se você, por acaso, não tem um treinador, se você não pode ir para academia. Mas, assim, não inventa desculpa, né? Porque isso é um tiro no pé. Um tiro no pé. Não vai pegar o elevador para descer 2 andares, né? Então, atividade física. Claro que eu não vou me alongar na atividade física porque eu não entendo disso, né? Eu não sou educadora física, não entendo disso. Eu só vou falar no sentido de incentivar as pessoas que procurem se movimentar. Muito importante. E em relação à alimentação, é até redundante eu falar alguma coisa sobre isso, porque isso está escrito em todos os lugares, né? O que assim eu queria deixar bem de mensagem é cuidado onde vocês pegam as informações, né? Porque a internet tem tudo, o papel aceita tudo, a internet aceita tudo. Então, você tem que escolher lá na internet o que você vai ler, né? A gente não escolhe os amigos, a gente não escolhe muitas vezes pessoas que você vai convidar para trabalhar com você.
Então, a gente escolhe também o que a gente vai ler, né? Então, lá na internet tem tudo, todas as informações, as certas, as erradas, as mais ou menos. Então, precisa muito saber o que você vai ler, quem é o autor. Então, abriu lá um assunto, você vai ler. Deixa eu ver quem que escreveu isso, né? Primeira regra, se não tem o nome de quem escreveu, você nem passa da primeira linha. Você tem que saber quem escreveu, né? Aí se controlar quem que escreveu. Aí você vai ver quem é aquela pessoa, você vai pesquisar quem é aquela pessoa, qual é a profissão dela, né? Se for nutricionista, qual é a experiência que tem. Se não for nutricionista, você não vai passar da primeira linha, né? A menos que sejam pessoas que são raras, que existem hoje, né? Médicos, por exemplo, que dedicaram a vida trabalhando com nutrição e com nutricionistas, né? Que são raros. Mas você veja lá e você avalia se essa pessoa tem condições de te dar alguma orientação. Eu sei que isso é muito difícil para os leigos, né? Mas aí você pergunta, põe no Facebook, pergunta pra gente. Hoje, com as redes sociais, é super fácil de a gente se comunicar, até com quem a gente não conhece, né? Então, cuide com o que você vai ler, tá? Lembra o seguinte, não precisamos inventar a roda já foi inventada. Nós precisamos de todos os nutrientes nas proporções adequadas, ponto, tá? Claro que eu não estou falando aqui de doenças. Doenças são outra coisa. As doenças, a gente lida diferente com a nutrição nas patologias, né? Eu estou falando aqui das pessoas que são saudáveis, que não têm uma doença crônica grave, né? Porque as que têm, elas têm que ter uma orientação de profissional, tá? Então, lembra, hipertensão. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa na hipertensão? A gente pensa sobre o sal, sobre o sódio, né? Aonde que tem sal e sódio? Porque a gente come tranquilamente o dobro do sal e do sódio que a gente precisa, né? Vamos sempre pensar, o que está em excesso, uma hora vai dar problema, né? B, todo mundo ama tirar férias. Não dá para ficar 6 meses de férias, vai dar problema, né? Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Você não pode ficar fazendo o tempo inteiro a mesma coisa. Então, sal, onde que tem mais? Vamos pensar primeiro, né? Embutidos. Gente, embutidos. O que é embutido? Salame, presunto, peito de peru. Sim, peito de peru, sim. Né? Mortadela, linguiça, salsicha, tudo isso é embutido, tá? A quantidade de sal e de sódio que tem ali é uma coisa impressionante. Depois vocês vão lá no meu site e vocês vejam o material que tem lá. Aliás, Débora, se você puder, por favor, publicar aqui. Débora ou Elaine, se vocês puderem publicar aqui o link lá do sal e sódio, né? Então, assim, quem tem pressão alta, não é para usar isso, né? E se usar, é uma raridade. Quem não tem pressão alta, precisa tomar muito cuidado de se usar que seja o mínimo possível, né? Na verdade, todo mundo precisa usar o mínimo possível esses alimentos, tá? Então, se você costuma, por exemplo, comer embutido todos os dias, agora você vai fazer um plano. Então eu não vou comer todos os dias. Eu vou começar comendo dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Depois de umas semanas, você já habituou, aí você vai, dia sim, 2 não, dia sim, 2 não, lá pra frente, dia sim, 3 não, até uma hora que você deixa esse alimento raro, né, o embutido, você deixa ele raro, né? Então isso é uma coisa muito importante, sabe? Outra coisa, alimentos industrializados. O que são alimentos industrializados e processados, né? Então, por exemplo, molho de tomate. Não dá para fazer molho de tomate em casa, né? Dá,
e deve. Então, por que você vai comprar molho de tomate em lata? Se você pode fazer em casa. Então, tudo que se pode fazer em casa não é para comprar, tá? Tempero pronto. Caldos de galinha, de carne, de tudo quanto é coisa. Outros temperos, não vou falar as marcas, mas vocês já sabem. Esses temperos que vem pronto, uma mistura de um monte de coisas. Gente, não usem se vocês amam a sua vida, né? Tem um monte de formas de deixar a comida gostosa sem usar tempero industrializado, né? Tem um monte de ervas, tem um monte de receitas. Hoje, com a internet, não dá nem pra gente dizer que a gente não sabe alguma coisa, né? É digitar, se vai lá no YouTube, se digita assim, receita X, pronto, veio 1 milhão de receitas, né? Então, existe essa facilidade hoje. Você quer um molho para salada, você não vai comprar um molho para salada. Você vai lá no YouTube e digita molho saudável para salada. Tem um monte, né? Dá trabalho? Dá, né? Mas vocês conhecem alguma coisa na vida que não dá trabalho? Se vocês conhecerem, vocês me falem, que eu quero ver essa coisa. Tudo dá trabalho. Viver dá trabalho, né? Só que a hora que você pega o jeito, o hábito, pronto, já não dá mais trabalho. Que você já encaixou aquilo no seu dia, né? Já está administrando aquilo. Então, precisa cuidar, né? Diminuir a ingestão de embutidos, diminuir a ingestão de abolir tempero pronto. Tempero pronto não é nem para diminuir, é para abolir tempero pronto, né? Comida industrializada, você vai na prateleira e se fala, vai comprar uma coisa, você fala, eu posso fazer isso em casa ou não posso? Se a resposta for sim, eu posso, você não vai comprar. Você vai comprar os ingredientes e vai fazer em casa, né? Um jeito fácil de a gente saber se o alimento é melhor ou pior? Quanto mais pronto ele tiver, quanto menos tempo você levar para preparar, mais industrializado e aditivos tem nesse alimento. Porque, veja, para ficar lá na prateleira, quase pronto, deve ter passado por um grande processo, com muitas substâncias químicas. Então, por exemplo, em vez de o arroz, esse que se compra, que é só arroz, tá? E daquele que é receita já, carreteiro, não sei do que, qual que é o mais saudável? É o que demora mais para fazer, o que tem menos ingredientes. Então, isso é um jeito bem fácil de você identificar lá no mercado entre um e outro qual que é o mais saudável, né? Então, tomar muito cuidado nessas coisas. Então, Éber, você tem razão. Essas coisas, falei lá no começo, cedo ou tarde, essas substâncias que não são alimento vão dar problema, né? Fale sobre pedra nos rins. Sim. Rayane, isso que eu tô falando agora também tem a ver com pedra nos rins, tá? Porque tô falando de sal e de sódio. Então, assim, a gente precisa se conscientizar que nós precisamos prestar atenção no que a gente come, tá? Industrializados e embutidos serve tanto para quem tem pressão alta, como para quem tem pedra nos rins, como para quem não tem nada, né? Porque para quem é saudável, precisa também cuidar para não ficar doente. Não vamos esperar ficar doente para começar a pensar nisso, né? Então, Rayane, você falou de pedra nos rins. Pedra nos rins entra na questão da água, do líquido, que eu falei no começo, né? Precisa beber bastante líquido. Precisa diminuir a quantidade de sal, né? Porque quando a gente come muito sal ou sódio, né? E quando a gente come muita proteína, o que acontece lá no rim? Né? Começa a perder mais cálcio e mais outras substâncias que acaba formando pedra no rim, né? Então, isso é igual ao que eu falei antes. Toda vez que a gente comer uma coisa de mais ou de menos, alguma consequência vai ter, tá?
Então, por exemplo, se faz um exame de urina, lá vem hipercalciúria, por exemplo, né? Ou outras substâncias que estão fora dos padrões. Você corrige a alimentação, faz um novo exame, melhorou. Mas você não vai deixar acontecer isso para melhorar, né? Se existe uma determinação, se existe uma tabela, se existe uma recomendação da ingestão dos nutrientes, é para a gente seguir essa recomendação. Não é para a gente querer procurar pelo em ovo e querer inventar a roda, né? É só seguir o que está escrito lá na recomendação. Você precisa de tanto de caloria, tanto de proteína, tanto de gordura, tanto de micronutrientes, é só você ir lá e seguir aquilo e pronto. Né? Não precisa ficar inventando. Então, pedra nos rins. Prestar atenção de ingerir bastante líquido, prestar atenção no consumo de sal, de sódio, né? Tanto no tempero que faz quanto no que compra, e prestar atenção de não ingerir excesso de proteína, tá? Excesso de proteína é problema também para pedra no rim. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Parou o sinal? O sinal tá ruim mesmo. O meu tá ruim aqui. Oi, Cida. Obrigada. Obrigada pela presença. O sinal tá cortando, gente. Ana, temperos prontos. Nossa, sódio demais e ainda encontramos quem use, é verdade. Às vezes a pessoa usa porque ela desconhece, né? Elaine, tá com o computador ligado? Tá, não, melhor, porque o sinal tá ruim. O que tá acontecendo aqui? Tô vendo o sinal cheio aqui, mas tá meio ruim mesmo. Eu vou deixar gravado a live, tá, gente? Se alguém não viu desde o começo, ou se alguém não tá conseguindo ver, eu vou deixar gravado aqui. Então, Ana, às vezes a pessoa desconhece, né? Ela vê a propaganda, né? E ela acha que aquilo é bom. Simples assim, né? Ela desconhece, na verdade. Então, na verdade, esse é um dos motivos pelos quais eu vim fazer essa live hoje, porque um jeito da gente orientar as pessoas, né? Depois vocês podem compartilhar essa live para ajudar mais pessoas a serem orientadas, né? Pode, Débora, pode mostrar, claro. Oi, Jenny, que bom que você veio. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ah, Janeide. Janeide, eu não vou falar isso porque não dá tempo. Eu hoje estou aqui para falar da prevenção da doença. Aí, se vocês quiserem, outro dia eu falo sobre essa questão da hemodiálise, do peso seco, tá bom? Mas você pode me escrever, se você tiver alguma questão pontual, você pode me escrever, tá? Que eu te respondo, tá? Rayane, frutas cítricas e pedra nos rins, tem a ver? Pode ter a ver. Se, por exemplo, aparecer no exame hipocitratúria, né? Mas aí é um benefício, né? Você precisa ingerir as frutas cítricas, porque você precisa repor. Ah, Marquinho, que bom. Então, na verdade, assim, tudo depende da bioquímica. Você tem que fazer exame de sangue e de urina antes de saber o que vai prescrever para o paciente, viu, Rayane? Não tem como a gente saber, a gente, né, tem coisas que são gerais, mas tem coisas que... Ah, será que é o meu... Bere, é que eu tô no Instagram também, então eu preciso ficar com o telefone um pouco perto, pode ser que seja o telefone mesmo.
que esteja dando interferência. Obrigada. Deixei um pouquinho mais longe. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Débora está mandando WhatsApp, não vou poder ver agora. Janeide, desculpa, peguei o vídeo agora no final. Ó, te faço uma live. Ah, sim. Eu vou fazer sim uma live sobre isso. Bom, eu acho que eu respondi perguntas aqui. Se por acaso eu não respondi de alguém, eu peço que vocês publiquem de novo, tá? Porque às vezes fica rolando, rodando, né? Então, assim, eu falei agora da hipertensão em relação a sal e sódio. Então, se você tem na família casos de hipertensão, você precisa sim já procurar uma avaliação, já prestar muito mais atenção, né, do que as outras pessoas que não têm, né? Não que as outras pessoas não, todo mundo precisa cuidar, porque como eu falei, né, não, você não vai conseguir entrar na live, Débora, não tem como, entrar em dois, acho que não tem como. Então, assim, você presta muita atenção, né? Se você não tem caso na família, você também não tem pressão alta, não é por causa disso que você não vai prestar atenção, né? Você pode um dia vir a ter, né? Mas precisa pensar nessas coisas, né? Evitar o máximo industrializado, limitar o máximo os embutidos. E aí, isso eu estou falando de hipertensão, que, né, que ela pode vir sozinha ou ela pode vir como causa da obesidade ou do sobrepeso. Então, outra coisa que pode vir como causa do sobrepeso e da obesidade, do sobrepeso, é o diabetes. Né? Tem pessoas que não têm história familiar e acabam desenvolvendo diabetes por conta do peso. Então, se a gente cuida do peso, já resolve um monte de coisa, né? Já resolve, você já evita, diminui muito a chance de você ter hipertensão, diminui muito a chance de você ter diabetes, né? Apenas cuidando do peso, né? E aí eu vou repetir, como é que se cuida do peso? Fazendo uma alimentação equilibrada e aumentando a atividade física, gente. Não se enganem. Não se enganem que ninguém pode ficar sem atividade física. Não se enganem que não funciona, tá? Precisa aumentar a atividade física, né? Atividades no dia a dia, porque isso faz parte da saúde, né? Então, se desenvolve o diabetes, não é que está tudo perdido, né? A gente vai controlar, só que você começa a ter uma vida um pouco mais limitada. Então, para quem não tem, cuide para não ter. E para quem já desenvolveu, precisamos manter isso, né, equilibrado, glicemia dentro dos parâmetros normais, né, a pressão dentro dos parâmetros normais. E como eu falei no começo, diabetes e hipertensão são as duas maiores causas de doença renal. Tá? Então, não vamos brincar com isso, não vamos brincar com coisa séria. Depois que a doença se instalou, aí o que a gente tem a fazer é cuidar da doença, né? Não dá mais para voltar atrás. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aí, Ana. Atividade física é vida. Boa noite, Sofia. Heber. O Heber está perguntando qual a quantidade perfeita do consumo de sal no dia. Eu vou até colocar aqui um link, porque eu pedi para a Helene colocar, mas ela não colocou o link do que eu queria. Deixa eu procurar aqui no meu site para facilitar para vocês. Isso está em materiais. Matérias. Sódio e sal, qual é a diferença, tá? Eu vou colocar o link para vocês.
que aqui explica certinho. Inclusive, eu fiz esse material justamente desse jeito, porque quando a pessoa vê o número, né? Ó, tô colocando o link aí. Quando a pessoa vê o número, quando ela vê o número, ela entende, né? Com mais precisão o que a gente fala. Então, assim, se a gente pensar em sal, é de 5 a 6 gramas, né? O sal mesmo. Só que a gente tem que lembrar que nos industrializados tem uma quantidade de sódio muito grande, né? Sódio é um elemento que está dentro do sal. Então, o que é o sal de cozinha? É o sódio com o cloro, né? Sódio e cloro, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Ó, sódio mais cloro dá o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, esse que a gente usa para cozinhar, tá? Então, quando o sódio ele está ligado no cloro, né? Quando ele está ligado no cloro, ele tem sabor salgado. Quando ele está ligado a outros elementos, ele tem gosto de nada. E é justamente assim que o sódio está nos alimentos industrializados, porque ele é feito para conservar, tá? Então, o sódio está ligado a elementos para conservar, e essa ligação faz com que não tenha sabor salgado. Então, a pessoa come e fala, não, mas isso aqui não está muito salgado, né? Ah, eu só ponho meio cubinho de caldo de galinha, não fica muito salgado, né? Não fica por isso, porque o sódio está ali, só que ele está ligado a outro elemento, então não tem sabor salgado, né? Essa quantidade de sódio é muito, muito grande. Então, eu coloquei aqui o link até para vocês conseguirem ver como que... deixa eu ver o que aqui estão falando no Insta, tá? Como que a gente facilmente come sal demais, né? Se vocês olharem ali quanto de sódio tem uma linguiça, por exemplo, é quase a recomendação o dia inteiro, né? Então, quando a gente fala para as pessoas, ó, embutidos tem muito sódio, esses temperos prontos e tal, a pessoa escuta e todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que tá aqui sabe. Só que se ela não vê o número, ela não consegue saber entender a dimensão desse problema, né? Então, por isso que esse material aqui, esse link que eu postei, é interessante para justamente ver esse número, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Bom, então falamos do peso, né? Falamos da hipertensão, do diabetes, que podem levar, né, acabar levando doença renal crônica. Doença renal pode comprometer o fígado? Ana, de regra não. De regra não. Não tem a ver. Tem pessoas que têm os dois problemas, mas não que tenha alguma relação direta, tá? Então, gente, se a gente fizer coisas simples, como eu até vou escrever aqui, como manter o peso o mais perto do ideal possível, mas diminuir a ingestão de sódio mais aumento da atividade física
E daí a gente consegue também, eu vou até acrescentar aqui, né? Todo mundo sabe, mas eu vou acrescentar, que é diminuir o consumo, a ingestão de açúcar, né? De açúcar, né? Doces, açúcar, porque tudo hoje em dia tem açúcar, né, gente? Então, quanto menos a gente comer coisa industrializada, coisas que já vêm prontas, menos açúcar a gente tá ingerindo, né? Então, deixa eu colocar aqui, igual prevenção da doença renal. Então, assim, se a gente minimamente pensar no peso, nosso peso corporal, de carona já vem um monte de outras modificações na nossa vida que acaba levando para a prevenção da doença, tá? Ó, eu postei aí poliquistos. Então, depende da quantidade. Se for doença renal policística, sim, precisa cuidar, né? Porque pode desenvolver para doença renal crônica. Outra coisa que eu quero falar, gente, todo mundo nessa vida que tem algum problema no rim, tem que ter um nefrologista, tá? Não me venham me dizer que quem tá tratando o seu problema renal é o cardiologista, é o endocrinologista, é quem for. Combinado? O problema no rim, quem cuida é o nefrologista. Ponto final, né? Não tem nem discussão. Eu vejo muito isso, tá? Eu vejo muito paciente hipertenso, que chega aqui já não tem mais o que fazer, né? Aí eu vou ver os exames passados, porque quando o paciente vem aqui, eu sempre pego a maior quantidade de exames possíveis do passado, vejo que lá, 2, 3 anos atrás, já tem uma creatinina alterada e ninguém nunca falou para esse paciente ir para o nefrologista. Tá? Então, por favor. Outra coisa, falando em creatinina. Todo ano... Ah, que bom, Paula. É isso aí. Combinado. Como a gente não faz um check-up todo ano, deveria fazer pelo menos, né? Minimamente alguns exames mais comuns precisa fazer, né? Você precisa ter uma glicemia, um colesterol, triglicerídeo, ver o corpo que se as coisas estão funcionando bem, né? Então, assim, no mínimo uma vez por ano, ou pelo menos uma vez por ano, a gente precisa ter um exame que chama creatinina, tá? Vou escrever aqui, ó, creatinina. Aliás, falar nisso, eu vou marcar o Dr. Edson. Vou ver se eu consigo marcar. Marquei o Dr. Edson aqui, que ele é o maior incentivador das pessoas a fazerem exame de creatinina. O exame de creatinina é o que mede a função renal, tá? Então, é um exame super simples, barato, você pode fazer até particular, tá? É um sanguinho de nada. Então, uma vez por ano, se você vai no seu médico, no ginecologista, no urologista, no médico que for, você pede. Doutor, eu quero fazer um exame de creatinina, tá? No ano seguinte, você fala, doutor, faz um ano que eu não faço esse exame, eu quero fazer de novo. Tá? Porque se todo mundo fizesse um exame de creatinina uma vez por ano, a gente não teria tanta gente doente. É um negócio tão simples de fazer, né? Então, precisa fazer, tá? A gente precisa pedir para o médico fazer. Se tiver algum médico aqui assistindo, que não seja da área, por favor, né? Assim como você pede TGO, TGP, eu deveria pedir, tem que pedir creatinina, né? Precisa, e outra, se o seu exame vier alterado, gente, vocês têm que mandar o paciente para o nefrologista, tá? Não pode segurar um paciente, né? É muito triste quando aparece paciente que você vê que poderia ter feito muitas coisas e ele está indo para diálise porque simplesmente ninguém nunca falou para ele que ele precisava ir para o nefrologista, sabe? Então, isso é muito, muito sério,
Então, deixa eu ver se tem mais perguntas. Bom, já estou há muito tempo aqui, né? Já são 9 horas. Então, eu vou deixar essa live gravada, tá? Eu vou deixar aqui gravada. Então, se vocês quiserem rever, compartilhar, vocês podem compartilhar. O pessoal que está no Instagram, vai lá depois no Facebook. O pessoal que está no Instagram vai no Facebook, que eu vou deixar gravado lá, tá? E aí, gente, agora no final eu vou contar para vocês um projeto novo aqui da minha clínica. Agora, em março, a gente está começando o projeto social da clínica, que é um projeto de prevenção de doença crônica, tá? De doença crônica não transmissível, né? A gente vai trabalhar nesse primeiro momento só com prevenção de doença renal, tá? A gente vai atender aqui pessoas que ganham de 1 a 3 salários mínimos de renda familiar, tá? Que são pessoas que jamais teriam oportunidade de ter um atendimento especializado. Primeiro, jamais teriam possibilidade de ter um nutricionista, talvez, né? E muito menos um atendimento especializado. Então, a gente vai receber essas pessoas, já vai ter depois eu vou postar o link dessa ficha de triagem, né? Um link online. Então, as pessoas vão preencher essa ficha, a gente vai analisar, ver se a pessoa está dentro dos critérios para participar desses atendimentos, tá? E aí a gente vai marcar consulta com essas pessoas. Tá bom? Então, por exemplo, quem que vai atender? Quem que vai ser atendido? Pessoas que já têm pressão alta, ou que já têm diabetes, ou que já têm doença renal. Pessoas que não têm essas doenças, ou que alguém na família tem essa doença, também a gente vai atender, porque a ideia é prevenir. Quem já tem a doença, a gente vai cuidar para que a doença não evolua. Quem não tem a doença, a gente vai cuidar para que não tenha a doença, né? As pessoas que não estiverem dentro desses requisitos vão poder fazer esse acompanhamento também, mas aí particular, tá? Pode preencher a ficha do mesmo jeito e a gente vai entrar em contato para marcar uma consulta particular, tá? Porque esse projeto desses atendimentos é só para pessoas que não têm condições de pagar. Precisa do atendimento, não tem condições de pagar. Então, essas pessoas, elas vão colaborar com um valor que vai de R$10 a R$80, dependendo do salário família, do salário família, né? E as pessoas que ganharem mais do que 3 salários mínimos e tiverem também na família essas doenças e quiserem já trabalhar isso para não evoluir mais, podem marcar, tá? Mas aí fora do projeto, tá bom? Esse projeto, o nome dele é Plantando Saúde, Colhendo Vidas. Eu acho que, não tenho aqui nem um bloquinho, eu acho que vocês já devem ter visto eu postar isso aqui no Face, nas páginas, tá? É um projeto que eu já tenho há algum tempo e que só agora, né, depois da clínica já montada, estabilizada, com profissionais, eu estou conseguindo pôr em prática. Então, quem vai atender aqui são os profissionais que estão na clínica, os nutricionistas da clínica. A gente vai ter também estagiários, tá? Pessoas que querem aprender. A gente vai ter... Quem vai atender são os nutricionistas, né? São os prescritores. Os estagiários e as pessoas, os nutricionistas recém-formados, eles vão ajudar a gente, né? Ajudar medida antropométrica, né? Bioimpedância, recordatório alimentar. Mas quem vai fazer as prescrições somos os nutricionistas, que são as pessoas que têm experiência aqui na clínica, tá? Esses estagiários vão poder, claro, participar, ficar junto na consulta, ver como é que é prescrito, como é que se monta esse plano, mas não vão prescrever, tá? Eles vão nos ajudar para que a gente possa ter consultas
num tempo menor, porém com grande qualidade. Então, enquanto tem um grupo que está examinando o paciente, coletando dados, né, o prescritor, ele já está com um outro paciente anterior, que já foi colhido tudo isso, e ele já está ali fazendo a prescrição e orientando. Tá? Então, a ideia é que a gente possa fazer atendimentos de alta qualidade, né? Para pessoas que nunca teriam possibilidade de pagar uma consulta cara, tá? De forma que a gente possa ajudar essas pessoas a também, né, prevenir essa doença, tá? A gente vai anunciar isso ainda mais, né? Mas quem tiver interesse em saber mais, pode perguntar aqui no Face, pode mandar e-mail, vou colocar o site aqui. Mas a gente ainda vai anunciar bastante, tá? Vai descansar. Eu vou descansar. Obrigada, Paula. Jorge, você tem proteinúria? Você tem um nefrologista? Primeira coisa que eu quero saber é se você tem um nefrologista. Jorge, então, não. Não é... Sim e não, na verdade, tá? Quem tem proteinúria tem que adequar a ingestão de proteína. A gente faz isso como? Primeiro a gente vê os vários exames, vê o funcionamento do rim, né? A gente tem uma medida ali de proteína, dependendo da sua taxa de filtração, e a gente vai somar o que você está perdendo, tá? Não pode diminuir muito e não pode comer em excesso, né? Como eu falei no começo, se ingerir proteína demais, perde mais ainda, tá? E se consumir proteína de menos, vai dar algum problema também. Então, Jorge, fala para mim se você tem um nefrologista. Jorge, eu não estou conseguindo te ver, mas assim, ó. Ótimo. Já temos meio caminho andado, então. Ótimo. Aí, assim, você precisa procurar um nutricionista que vai fazer uma avaliação do seu caso, tá? O nutricionista, ele vai pegar os seus exames, vai avaliar, ele vai fazer uma avaliação da sua composição corporal, né? Ver se, por exemplo, você já perdeu massa muscular por conta da proteinúria, né? Enfim, fazer uma análise e ele vai fazer uma prescrição adequada para você, com a quantidade ideal, né? Não só de proteína, como dos outros nutrientes, para que não falte e para que não sobre, tá? Você mora onde, Jorge? Fala para mim que cidade que você mora, que de repente eu consigo te indicar uma pessoa para você consultar, um nutricionista. Tá? Precisa consultar um nutricionista especialista, tá? Que vai poder te ajudar. Se você morar em São Paulo, você liga pra gente, vou colocar aqui o telefone. A gente tem um WhatsApp, a gente se fala rapidinho. De qualquer forma, você fala comigo nesse WhatsApp aqui da clínica. Eu vou ter, se você estiver em São Paulo, se você estiver em outra cidade, 1,5 grama? Tá. Tenho sim, é o quê? Você tá em Portugal? Você tá em Portugal. Tá. Depois você chama a gente nesse WhatsApp que eu coloquei aqui em cima. Eu vou tentar ver alguém, tá? Mas assim, isso essa quantidade, ela precisa ser estudada, tá? Você precisa passar por um atendimento. Não tem como a gente, né, chutar, tá bom, Jorge?
Então, pessoal, quando você vier para o Brasil, você vem aqui visitar a clínica. Então, assim, eu vou encerrar, porque já está meio tarde, né? E quero agradecer muito a participação de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara, né, nas dicas. Porém, se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem escrever aqui no Facebook, podem escrever inclusive até aqui na live, porque eu vou deixar gravada, e aí depois eu vou respondendo, tá bom? Então é isso. Obrigada pela participação. Foi muito bom, foi muito legal poder, nesse Dia Mundial do Rim, passar algumas informações para vocês, certo? E eu estou à disposição, se caso vocês tenham mais dúvidas, é só escrever aqui que eu respondo. Oi, Bel, que bom, obrigada. Então, um grande abraço para vocês e estudem isso que eu falei, tá? Que vale a pena, porque a vida é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Tchau, tchau.